Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de dezembro de 2022. O ano já chega ao seu estertor e a segunda-feira, 12 de dezembro, data histórica que terá a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, trará um choque de realidade para o bolsonarismo. Na verdade, vai ter muito bolsonarista acordando amanhã, não todos, porque alguns deles estão em um transe tão profundo, minha amiga, meu amigo, que se o mundo acabar, eles não vão perceber, porque estão em outra realidade. Mas a parcela menos fanatizada e menos alucinada do bolsonarismo, amanhã sofrerá um forte choque de realidade, mas não será só isso. Amanhã nós vamos ver muito bolsonarista sendo preso, porque realmente nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram, nas redes sociais, você vê que uma parcela muito expressiva, e põe muito nisso, acredita que vai conseguir impedir a posse do Lula, e isso começa com a diplomação. O Lula sendo diplomado amanhã, uma parcela considerável dos bolsonaristas vai ter um choque de realidade, mas aqueles que acreditam que podem fazer qualquer coisa que lhes der na telha no que diz respeito à política brasileira, esses vão acabar em cana, já começaram a ser presos antes, mas o que vai acelerar essas prisões e um clima de tensão no país nesta segunda-feira será o fato de que Bolsonaro está insuflando claramente esse público, esses apoiadores. E isso, inclusive, vai culminar, minha amiga, meu amigo, isso vai culminar com o agravamento da situação judicial de Bolsonaro. Na verdade, a situação penal de Bolsonaro, porque ele agora colocou a sua digital mesmo com força no processo golpista, nas manifestações golpistas, mas para que haja um motivo para ele ser preso, inclusive, por conta do que está acontecendo neste momento no país, isso vai depender também de alguma consequência mais grave da questão de ele insuflar o gado, como quiserem chamar, os bolsonaristas, os apoiadores, ou os seguidores. Ele falou ao cercadinho durante a semana, e na sexta-feira ele fala ao cercadinho do Palácio do Alvorada, onde os apoiadores dele se reúnem quase que diariamente, né? Todo dia tem apoiador do Bolsonaro lá, tentando conseguir uma vaguinha, tentando bajular, não é? Tentando qualquer coisa, e na verdade ele se dirige a um grupo grande de apoiadores, maior que o habitual, que estava lá para ouvi-lo, e faz com que eles acreditem que algo pode ser feito. Disse que nada foi perdido. O que é que ele quis dizer? Quando ele disse aos apoiadores que nada foi perdido, ele quis dizer, basicamente, que a eleição não está perdida, que a saída dele do cargo pode ser evitada. E como é que ele quer ser evitado? Como é que ele quer ser evitada a posse do Lula e a transição de poder? Através de um golpe, né? E o que ele chama de golpe seria aquilo que eles inventaram, que é uma autorização colocada na Constituição Federal, que sob uma interpretação maluca, que é o tal artigo 142, sob uma interpretação completamente alucinada, poderia permitir que fosse dado um golpe de Estado no país, que os militares fossem lá, fechassem o STF, fechassem o TSE,
cassassem o diploma do Lula, cassassem o mandato que o Lula ainda nem começou a exercer, não é? E com isso, na verdade, eles ficaram excitados por conta da promessa velada do Bolsonaro e do estímulo não tão velado do Bolsonaro para que eles cometam arbitrariedades. Pediram a ele que tome uma decisão, começaram a dizer no cercadinho, olha, eu autorizo. Ele vira para os apoiadores, para os seus seguidores, e diz, olha, o negócio é o seguinte, vocês não têm que pedir para mim, vocês têm que fazer acontecer vocês. O que é que ele quer? Ele quer que os bolsonaristas criem confusão, criem tensão, que talvez redunde até em repressão policial, em sangue, em tiroteio, em coisas mais pesadas. É a fórmula que o Bolsonaro encontrou para tentar obrigar os militares a intervirem de qualquer maneira. O Bolsonaro está desesperado, está muito claro isso. Ele, depois dessa fala golpista que ele fez, o cenário, o mundo caiu na cabeça dele. Né? O mundo caiu, muita pressão, muitos aliados dizendo que não vai ter golpe, já teve general desmentindo, o próprio Mourão diz que não tem condição, já até marcou a data para entregar o Palácio do Jaburu, que é a residência oficial do vice-presidente da República. O Mourão prometeu sair no dia 26, não é? Vários ministros já estão entregando os cargos, marcando data para entregar os cargos, entregar imóveis funcionais e tudo isso. E o Bolsonaro vai ficando isolado e, na verdade, o José Múcio, ministro da Defesa indicado pelo Lula, ele tem dito que, na verdade, é preciso separar as Forças Armadas entre a parcela das Forças Armadas que odeia o Lula e a parcela das Forças Armadas que pode não amar, mas aceita o Lula. Então há um conflito entre esses dois lados, mas esse conflito ele tem um lado bom. As Forças Armadas não costumam agir divididas. Há também uma notícia importante de que o comandante da Aeronáutica elogiou a escolha do ministro da Defesa, não é? E ele parece ter mudado um pouco o seu comportamento e, na verdade, com essa divisão nas Forças Armadas, fica mais difícil de dar o golpe. Mas que não se deixe de ter atenção, porque o Bolsonaro está tentando. Ele vai tentar até o último momento, porque é o que resta para ele. Se ele vai conseguir, é outra conversa. Mas, vejam bem, ele sabe o que faz quando ele atiça o gado. Quando o Bolsonaro atiça o gado, ele sabe que pode sair confusão muito séria, pode correr sangue, como tem acontecido. O Bolsonaro vem insuflando essa gente desde bem antes da campanha eleitoral. Quantos morreram, além do Marcelo Arruda, lá em Foz do Iguaçu, quantos outros não morreram pelo país afora? Quanta violência não eclodiu nesse país graças ao Bolsonaro. Quer dizer, se o Brasil tiver alguma pretensão de se tornar uma nação séria algum dia, terminado o mandato do Bolsonaro, isso vai ter que ser resolvido, porque ele está causando crimes de sangue, né? E isso amanhã pode ter uma consequência muito séria, porque a imagem de o Lula sendo diplomado, ainda mais sendo diplomado pelo Alexandre de Moraes. O que vem amanhã é uma paulada na cabeça dos bolsonaristas que vai fazer os miolos deles virarem ao contrário. O cérebro deles vai virar de cabeça para baixo. Amanhã vendo o Lula sendo diplomado pelo Alexandre de Moraes. Haja tranquilizante para bolsonarista. Vai ter que dar tranquilizante de cavalo ou de burro. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o que vai acontecer realmente é que muitos vão ser presos, porque quem tentar furar o esquema de segurança, vejam bem, virão 11, por enquanto está confirmada a vinda de 11 presidentes, incluindo aí o da Alemanha.
E depois de vice-presidentes vem a Kamala Harris, isso já está meio que precificado, e dependendo do que acontecer nos próximos dias, a partir de amanhã, talvez o Joe Biden venha. Né? Então, haverá um forte esquema de segurança e eles que vão tentar burlar e vai acabar prendendo o bolsonarista no atacado nessa segunda-feira. Isso é o mais provável. Ou então haverá um golpe de Estado, porque eles vão para cima amanhã para tentar tumultuar a situação. E a posse, a diplomação do Lula, ela vai ser transmitida para o país inteiro. O país vai parar para ver o Lula se tornar apto a assumir a presidência da República dia 1º. Então eu quero passar aqui para o noticiário para a gente ver as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Então vamos lá, nós temos aqui uma matéria da Folha de São Paulo de que a diplomação de Lula, nesta segunda-feira, dia 12, ela consolida a vitória eleitoral do presidente eleito, não é? Em meio a atos antidemocráticos de bolsonaristas. O Lula afirma que vai intensificar a escolha dos ministérios e após a cerimônia no TSE e busca abafar as manifestações insufladas por Bolsonaro. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta segunda-feira, dia 12, no TSE, o diploma confirmando que está apto a tomar posse. A cerimônia reforça a vitória eleitoral em meio a atos antidemocráticos e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, derrotado na tentativa de reeleição. Lula afirma que vai terminar de definir a composição do primeiro escalão do seu governo nos dias seguintes à diplomação. Os primeiros nomes, como o de Fernando Haddad para comandar o Ministério da Fazenda, foram anunciados na sexta-feira, dia 9. O Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vão receber os diplomas assinados pelo Alexandre de Moraes, um dos alvos principais das manifestações bolsonaristas e dos discursos do próprio presidente. Lula, Alckmin e Moraes devem discursar no evento do TSE em 2018. Em 2018, quando foi diplomado, Bolsonaro elogiou a justiça eleitoral e disse que governaria para todos, o que foi uma mentira. Ainda que simbólica, a diplomação ganhou maior relevância em 2022. Bolsonaro e seu partido, o PL, promovem contestações com argumentos frágeis contra o resultado eleitoral e insuflam manifestações antidemocráticas nas estradas e em frente aos quartéis. Na última sexta-feira, o Bolsonaro fez um discurso incitando, não é, os manifestantes. A partir desse movimento, deixam de ser aceitas as AIGs, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Nesse tipo de procedimento são apresentados indícios de abuso do poder e a Justiça Eleitoral pode dar aval para uma investigação. A margem para contestar o resultado das eleições então fica mais estreita com a diplomação de Lula. Por outro lado, ainda há o prazo de 15 dias após a diplomação para a apresentação da AIMES, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, desde que haja provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, coisa que ninguém tem. As entidades fiscalizadoras das eleições, como partidos e as Forças Armadas, também podem solicitar até 5 de janeiro ao TSE a verificação extraordinária pós-pleito da integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais. O PL já apresentou uma contestação desse tipo que foi negada e apontada por Alexandre de Moraes como tentativa de tumultuar a democracia. Na ação, o partido comandado por Valdemar da Costa Neto pediu anulação dos votos nas urnas e modelos anteriores a 2020. Com base em conclusões incorretas, o PL afirmou que não era possível fiscalizar urnas mais antigas por causa da falta do código de série no diário de bordo desses equipamentos. Há, porém, outros dados e formas para identificar essas urnas e o resto da história todo mundo já sabe. Em outra frente, o TSE aprovou por unanimidade e sem ressalvas as contas de Lula. A cerimônia dessa segunda servirá de teste para a segurança de Lula dias antes da posse. E o grupo de transição do governo espera que a posse seja acompanhada por 300 mil pessoas, né? E é muito importante que muita gente compareça à posse do Lula, justamente para não permitir
que os aventureiros tumultuem com mais facilidade. Agora, ao mesmo tempo, uma multidão como essa também pode servir de esconderijo para agitadores, né? E atentar contra a democracia é crime e deve ser tratado dessa forma. Tem que ter paciência, o executivo, resiliência, e isso é coisa de menino mimado, que perde o jogo, pega a bola e leva embora, afirmou Alckmin em entrevista à Globo News ao criticar os bolsonaristas. Se eles estão fazendo tudo isso, perdendo a eleição, imagina se tivessem ganho. A democracia estaria em risco. A pergunta é, o que o Brasil precisa mais? Disputas do passado ou juntar todo mundo e avançar, afirmou. E aqui o que se espera é que o bom senso, né, consiga imperar e essas pessoas entendam que elas não podem jogar 60 milhões de votos do Lula no lixo, né? E como eles só tiveram 58, então não tem o que fazer. E aqui o fato que eu estou explicando aqui, o Bolsonaro está alimentando o golpismo que quer tumultuar a diplomação de Lula pelo TSE. Eles vão para lá amanhã. Amanhã vai ser dia de encrenca lá em Brasília, mas como há um forte esquema de segurança já preparado, quem tentar fazer gracinha amanhã vai acabar vendo o sol nascer quadrado e depois que agradeça ao Bolsonaro, né? Agradeça ao Bolsonaro os processos, todas as consequências que vão advir, porque muitos desses bolsonaristas, minha amiga, meu amigo, eles vão se dar muito mal. Vejam que o Bolsonaro elogiou o trabalho do TSE em seu discurso de diplomação como presidente eleito no dia 10 de dezembro de 2018. O contraste entre aquelas declarações daquele momento e o golpismo que fomenta agora confirma que para Bolsonaro a justiça eleitoral só está certa quando ele vence e errada quando ele perde. E isso não importa, ele pode fazer o que ele quiser, mas na verdade ele não vai conseguir mudar a Constituição brasileira. E, além de tudo isso, o Alexandre de Moraes e o Lula vão discursar, né? Então, você imagine recados do Lula e do Alexandre de Moraes que não deixa por menos, né? Eles vão exaltar a democracia, dizer que ninguém tem direito de investir contra a democracia, de atacar a democracia, de questionar um resultado eleitoral chancelado e rechancelado pelo mundo, não é? Então vai ser um momento de muita irritabilidade e os bolsonaristas com menos neurônios, ou seja, a esmagadora maioria deles, vai surtar. Então a PF inclusive já prendeu um bolsonarista que convocou atiradores para a posse do Lula, todo mundo viu esse caso, né? O empresário bolsonarista Milton Baldin, que convocou atiradores e caminhoneiros. Ele estava querendo aparecer, quem viu o vídeo sabe que ele estava querendo aparecer, não é? E avançou o sinal e se deu muito mal, não é? Foi preso e, na verdade, a própria Gleisi falou que ele e outros como ele vão responder na justiça. Então essas pessoas vão enfrentar processos, muitos vão perder emprego, vão ter problemas seríssimos nas vidas deles, graças ao Bolsonaro. Veja o que um político corrupto, mal intencionado, pode fazer, inclusive de mal àqueles que o apoiam, né? E por fim, o policiamento vai ser reforçado amanhã. Isso vai ter um policiamento reforçado, vai ter militares, eles não vão poder fugir à lei da moleza para bolsonarista, né? Porque senão vai ser processado. A solenidade será realizada na sede do TSE. E Brasília terá um esquema de segurança reforçado nesta segunda-feira para a diplomação de Lula. A solenidade será realizada na sede do TSE. O esquema prevê reforço do policiamento na região do TSE. Serão mobilizadas equipes de emergência, maior efetivo nas delegacias do centro de Brasília e bloqueio de vias nas proximidades do evento. Toda a movimentação nos arredores do TSE será monitorada por meio de imagens e informações repassadas em tempo real pelas equipes. Uma estrutura de apoio à operação chamada de Cidade da Segurança será montada ao lado do prédio para atender de forma mais rápida possíveis ocorrências. Após a diplomação de Lula e o vice-eleito Geraldo Alckmin pretendem anunciar os nomes restantes de ministros que irão chefiar o novo governo. Então é isso, nós estamos vencendo mais uma etapa, é um momento, minha amiga e meu amigo, é um momento muito importante, um momento histórico nessa segunda-feira que infelizmente vai ter
esse clima tenso, mas o que se espera é que as autoridades deem uma resposta à altura, mas que se preparem porque amanhã vai ser um dia muito tenso. Então amanhã estaremos juntos, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todo mundo.